E o que aconteceu foi que depois que eu percebi que eu não queria oncologia, eu fiquei totalmente perdida. Eu realmente não fazia a menor ideia do que eu queria. Agora eu tô prestes a escolher uma outra especialidade. Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre um assunto muito importante nos estudos de medicina, que é a escolha da especialidade. Então, pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui no canal, meu nome é Maria Cláudia, eu sou brasileira, eu me formei em medicina no Brasil e depois eu decidi vir aqui pra França, então eu tive que refazer uma parte da faculdade de medicina aqui na França. E agora, esse ano, eu passei no concurso de residência, que aqui na França é um concurso nacional, e eu estou prestes a escolher a minha especialidade. Então eu quero conversar com vocês um pouco sobre as diferenças entre a França e o Brasil na escolha da especialidade e como isso me afetou. Então, para quem não sabe, aqui na França o concurso da residência é um concurso único que todos os estudantes de medicina da França fazem ao mesmo tempo. Esse concurso te dá uma classificação, né, com base na sua nota, e os primeiros classificados escolhem a residência em primeiro lugar. Eles escolhem a especialidade e a cidade, e tem um número específico de vagas em cada cidade para cada especialidade, e à medida, enfim, eles escolhem primeiro e depois os outros vão escolhendo depois. Isso significa que tem muita gente que não vai poder fazer a especialidade que a pessoa queria no começo se ela não tiver uma classificação boa o suficiente. Porque o sistema é organizado desse jeito, muita gente não se posiciona, né, na especialidade que quer antes de passar na prova. As pessoas sabem que existe o risco justamente delas não conseguirem ter a especialidade que elas querem. O que é totalmente diferente do Brasil, onde a maioria das pessoas ao longo da faculdade escolhe uma especialidade e faz a prova de residência específica para aquela especialidade e, enfim, muitas vezes a pessoa consegue e faz a especialidade que ela quer. Na maioria das vezes é assim porque a pessoa pode, se ela não passar de primeira, ela pode refazer a prova quantas vezes forem necessárias para ela conseguir entrar na residência que ela quer. Isso é no Brasil. Na França, que nem eu falei, você só tem essa prova e você não pode repetir a prova. Existem algumas exceções de pessoas que conseguem refazer o ano, mas são pessoas que repetem o 6º ano de propósito para poderem refazer o concurso de residência, né? Ou então pessoas que fizeram o concurso de residência, que não tiveram uma classificação boa o suficiente para eles, né, e pedem uma exceção para elas poderem repetir de ano, mas não é qualquer um que pode repetir de ano, você precisa ter alguma boa desculpa. Enfim, você precisa ter ficado doente alguma parte do ano, você precisa justificar que as suas notas anteriores durante o ano eram melhores do que a nota que você teve no concurso. Então não é automático e nem todo mundo consegue repetir de ano. Então, agora isso eu tô explicando a situação nos dois países, vamos falar sobre mim. Eu já falei pra vocês em algum vídeo, mas pra quem não sabe, a minha mãe, ela é médica também, ela é oncologista, e ela sempre foi, assim, um exemplo muito grande na minha vida. Então, durante a faculdade no Brasil, eu entrei na faculdade já com essa mentalidade de quero fazer oncologia porque eu queria fazer que nem o que a minha mãe tinha feito. Isso meio que, realmente, durante a faculdade, eu sempre botei na minha cabeça que eu queria fazer oncologia, e eu nem abri meus olhos para as outras especialidades que podiam me interessar. Eu, enfim, automaticamente pensava, eu quero oncologia, então é isso, eu tava já decidida. Por exemplo, sempre que tinha algum trabalho em grupo para fazer na faculdade, eu sempre pegava o tema que era relacionado à oncologia. Eu realmente direcionei a minha faculdade toda pensando que eu queria fazer oncologia. Hoje em dia eu vejo que isso não foi muito bom, porque justamente me fechou os olhos. Claro que eu passava pelos estágios em outras especialidades, mas como na minha cabeça eu queria fazer oncologia, eu nem me dava a oportunidade de me interessar por essas outras especialidades. E isso eu percebi muito quando eu cheguei aqui na França. Então, quando eu cheguei aqui na França, eu passei no concurso, né, do primeiro ano de medicina e depois eu fui direto pro 5º ano. E no 5º ano a gente tem, aqui na França, a partir do 4º ano, eles começam o equivalente do internato no Brasil, que aqui se chama externato, e eles mudam de estágio a cada 3 meses e você escolhe os seus estágios. Mas você passa por vários polos, assim, de especialidades e você escolhe mais ou menos o estágio que você quer. Então, eu lembro que o meu primeiro estágio aqui na França foi um estágio de dor crônica e cuidados paliativos. E o meu segundo estágio foi justamente em oncologia. Só que
nesse estágio, claro que eu acho que tem também as circunstâncias, mas o que eu percebi durante o estágio é que eu não gostei. A especialidade em si, eu acho que é boa, uma boa especialidade, oncologia, mas enfim, eu não gostei, eu percebi que eu não queria escolher isso. Porque aqui na França tem várias coisas que na oncologia são diferentes do Brasil e que não se encaixavam dentro da minha visão que eu tinha da oncologia. Porque no Brasil, enfim, a oncologia você pode ter seu consultório, sabe? Você pode trabalhar em uma clínica. Aqui na França, por causa da organização do sistema de saúde, você, na maior parte das vezes, se não, enfim, 100% dos casos, se você fizer oncologia, você vai trabalhar no hospital. No hospital público tem também as clínicas privadas, mas você vai, enfim, trabalhar numa estrutura, né? Você não tem muito essa independência para, se você quiser, abrir seu próprio consultório separado dessas estruturas, porque oncologia, justamente, as pessoas têm que fazer quimioterapia, né? E como aqui na França o sistema público em geral funciona bem, todo mundo faz no hospital. E fora isso, tinha também toda a parte de pesquisa, que é uma parte super interessante, mas que eu vi que, assim, no dia a dia não era o que me interessava mais. Eu realmente gosto mais do contato com os pacientes, de ter aquele dia a dia de consultório mesmo, sabe? De ver seus pacientes. E a parte de pesquisa eu acho super interessante. Oncologia justamente é uma área que tem muito investimento em pesquisa, então tem várias novidades sempre aparecendo. Mas, assim, eu não tenho uma vocação de fazer pesquisa e, sabe, pelo menos por enquanto, talvez um dia eu mude de ideia, mas eu percebi que, enfim, não se encaixava muito com as minhas esperas do que eu queria fazer. Qual é a conclusão disso tudo? É que eu passei a minha faculdade no Brasil o tempo todo pensando que eu queria uma especialidade, e no final das contas, quando eu cheguei aqui na França, eu percebi que não era muito isso que eu queria. E é nessas horas também que eu penso, gente, a vida é muito sábia, né? Porque tudo acontece do jeito que tem que ser. Eu fico pensando, se eu estivesse no Brasil, eu muito provavelmente teria feito clínica e depois eu teria feito a residência de oncologia e talvez eu não tivesse gostado tanto. Ou, quem sabe, enfim, eu gostaria mesmo assim, mas a gente não sabe. Eu sei que aqui na França eu vi que não era muito o que eu queria fazer e eu meio que percebi por acaso, assim, se eu não tivesse feito esse estágio eu não teria percebido, porque no Brasil eu nunca tinha feito um estágio específico de oncologia, né? Claro que eu vi vários pacientes que tinham diagnóstico de câncer, mas eu nunca estive num serviço específico de oncologia. Eu tinha ido alguns dias acompanhar minha mãe no trabalho, mas eu era mais nova e é diferente, né? Eu tava com a minha mãe, era um outro clima. Então, eu acho que um conselho que eu posso dar para quem ainda tá na faculdade é que não se fechem. Por mais que vocês pensem, eu gosto de tal especialidade, eu gosto de dermatologia, eu gosto de cirurgia, eu gosto de cardiologia, não se fechem a uma especialidade só. Enfim, a menos que vocês já tenham realmente tido uma experiência durante alguns meses em um serviço dessa especialidade, que você tenha visto como é o dia a dia. Guardem a mente de vocês aberta para vocês poderem ter outras experiências com outras especialidades. Não só porque vocês podem mudar de ideia, mas também porque é importante durante a faculdade você se interessar por várias matérias diferentes. Depois eu fui perceber que eu era muito boa em oncologia, mas que tinha outras matérias que eu tinha meio que deixado de lado, e isso criou lacunas na minha faculdade e que eu tive que ralar muito depois aqui na França para poder recuperar. Então, a vantagem, assim, que eu vejo na França, claro que, assim, eu prefiro muito mais o sistema de provas de residência do Brasil, porque eu acho mais justo, é menos cruel, digamos. Aqui na França eu acho bem cruel essa coisa de você ter uma só prova e se você não tiver se dado bem na prova, você pode não ter a especialidade dos seus sonhos. Mas uma coisa boa nisso é que os alunos, eles realmente mantêm a mente aberta e você tem que ser bom em tudo. Você não pode se focar em uma só coisa e deixar de lado as outras partes da medicina. Mas agora eu tô prestes a escolher uma outra especialidade
E o que aconteceu foi que depois que eu percebi que eu não queria oncologia, eu fiquei totalmente perdida. Eu realmente não fazia a menor ideia do que eu queria. Eu não sabia nem se eu queria clínica, se eu queria cirurgia. Geralmente as pessoas sabem, mas eu sou de natureza um pouco indecisa. Então eu acho que também o fato de eu me dizer no Brasil, eu quero oncologia, tipo, me ajudava a ter certeza, né, de mim mesma. Aqui na França, depois que eu falei, bom, eu não quero oncologia, eu fiquei realmente perdida. Então, eu passei por vários outros estágios, passei por ortopedia e durante o meu estágio de ortopedia eu falei, eu gosto de cirurgia, então eu quero cirurgia. Aí depois eu passei por um estágio em medicina polivalente, que é um pouco que nem a Médecine Générale, que é a clínica médica daqui da França. Aí eu falei, isso é muito legal, é isso que eu quero. Então, gente, até recentemente eu tava bem perdida. E o que isso me fez? Todos os estágios que eu passava, fora de oncologia, eu pensava, gosto muito desse estágio, eu poderia fazer isso. E foi justamente por causa disso que eu me interessei por uma especialidade aqui na França, que é a Médecine Générale, que é a clínica médica. Então, para quem não sabe, a Médecine Générale, a organização é bem diferente do Brasil, não é, por mais que seja o equivalente mais ou menos de clínica médica, na verdade se aproxima mais de uma medicina da família do que clínica médica. Aqui na França, o sistema de saúde ele é organizado de forma que, assim, para você ser reembolsado, porque isso é outra coisa, o sistema de saúde aqui é público. Claro que tem a parte privada também, mas em grande parte ele é público, mas ainda assim você tem que pagar. Você geralmente paga e você é reembolsado em grande parte, você não é reembolsado totalmente, mas é assim que funciona, é um reembolso. Não é que nem no Brasil, onde o sistema público, o SUS, você não paga. Aqui você tem que pagar mesmo que seja público. E para você ser reembolsado, por exemplo, eu quero ver um gastro. Porque eu acho, tô com dor no estômago, eu acho que o meu problema é alguma coisa no meu estômago. Sendo que eu não sou médica, enfim, não tenho nada a ver com os profissionais de saúde. Você primeiro tem que passar por um médecin généraliste, que é a clínica médica, né? Pra ele te orientar. 90% dos casos, o médecin généraliste, ele consegue resolver o problema da pessoa, né? E nos casos em que ele tem que ser orientado para um outro especialista, você passa primeiro pelo médecin généraliste, depois ele vai te orientar, por exemplo, pro gastro, se ele achar que você precisa ver um gastro. Então, para você ser reembolsado 100%, esse é o sistema que você tem que seguir. Então acaba que o médecin généraliste, que é esse meio que médico da família, ele é a base do sistema de saúde. Então ele vê todos os tipos de paciente, ele vê as crianças, ele vê mulheres grávidas, ele vê idosos, adultos normais, enfim. E eu acabei pensando, isso me interessa bastante. Justamente, quando eu passei por pediatria, eu falei, eu adoro pediatria, adoro as crianças. Quando eu passei por ginecologia e obstetrícia, eu falei, eu adoro, enfim, acompanhar essa parte das mulheres, das gestantes, né? Mas eu não gostava dos plantões, eu achava que era um ritmo de vida muito agitado, né? Sempre vários plantões, durante os plantões você não dorme quase nada. Então eu falava, apesar de gostar disso, eu não gosto muito da parte dos plantões. E o que eu percebi, que Médecine Générale acaba cobrindo todas essas coisas que eu gosto. Depois eu tinha o preconceito, porque justamente como eu fiz a minha faculdade no Brasil, e quando a gente se forma no Brasil a gente pode trabalhar como clínico, a residência no Brasil não é obrigatória, ao contrário daqui da França, onde a residência é obrigatória até para Médecine Générale. São 3 anos de residência que, se você quiser fazer isso, são obrigatórios. Eu tinha um pouco de preconceito com a Médecine Générale. Eu pensava, eu quero fazer uma especialidade, eu não vou fazer Médecine Générale. E ao longo da faculdade aqui eu fui vendo que era uma especialidade considerada, muito bem considerada. Vários colegas meus da faculdade que tinham ótimas notas e que eu sabia que iam provavelmente se sair muito bem no concurso falavam, eu quero Médecine Générale, eu tenho certeza. Então isso foi meio que me abrindo os olhos e me mostrando que não tinha motivo para eu ter preconceito, sabe, contra essa especialidade. Até aqui na França, muita gente ainda tem preconceito porque se tornou uma especialidade mesmo reconhecida como especialidade só em 2004, se eu não me engano, 2002 ou 2004, então não faz tanto tempo assim, né, relativamente recente. E quando você fala com médicos mais velhos, eles têm a mesma mentalidade que a gente tem
no Brasil, o ideal, se você puder, é fazer uma outra especialidade além de medicina general. Enfim, basicamente é isso, gente. Eu fiz a prova, eu tive uma classificação que eu já tava esperando, assim, não foi maravilhosa, mas também não foi ruim, eu tô mais ou menos na metade, então eu poderia escolher outras especialidades, eu poderia escolher, por exemplo, endócrino, psiquiatria, medicina de urgência, pediatria, enfim, eu tinha várias outras opções, mas eu ainda não tenho 100% de certeza ainda, porque eu ainda tô com um pouco de dúvida com relação à psiquiatria, mas eu tô tendendo mais a escolher medicina general justamente porque eu sei que vai me abrir muitas portas. E depois disso tudo, eu fiquei pensando, gente, eu tinha me formado no Brasil enfim, eu terminei a faculdade no Brasil. Eu poderia ter feito a procédure d'autorisation d'exercice, que pra quem, enfim, não acompanha meu canal, é uma forma de você revalidar o seu diploma aqui na França. Eu poderia ter feito isso pra medicina general e teria sido menos trabalhoso, entre aspas. Mas na época que eu vim aqui pra França, você precisava trabalhar durante 3 anos no Brasil antes de poder passar essa prova. Então eu não poderia ter vindo pra cá como recém-formada, o que muda da regra hoje em dia. Hoje em dia eles mudaram essa condição de você ter trabalhado durante no mínimo 3 anos, você não precisa mais fazer isso. Para quem é recém-formado, pode vir para a França e fazer a procédure d'autorisation d'exercice para medicina general como recém-formado. Então isso é uma coisa muito boa. Mas eu tive um pouco esse sentimento de, agora que a regra mudou, teria sido mais fácil para mim se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, porque esses 4 anos que eu passei, que eu tive que refazer a faculdade aqui, foram realmente muito difíceis. Mas assim, eu prefiro pensar que tudo acontece por um motivo e eu vejo o quanto eu amadureci durante esse tempo, o quanto eu mudei, o quanto eu aprendi não só sobre mim mesma, mas várias outras coisas. Então, eu acho que nada acontece por acaso. Era uma coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que refazer uma parte da faculdade. E agora eu tô muito feliz porque justamente os concursos acabaram e eu vou finalmente poder escolher a especialidade que eu quero. Então é isso, gente. Eu queria, enfim, falar pra vocês, abrir um pouco meu coração sobre a escolha da especialidade, o que eu tô pensando nesse momento, porque eu recebo muita gente me perguntando, o que eu vou fazer. Por enquanto, eu escolho semana que vem, então a partir de semana que vem eu vou poder falar pra vocês com certeza, mas por enquanto eu sinto que eu quero fazer medicina general. É uma coisa que me abre muitas portas. Depois eu vou poder abrir meu consultório, que é o que eu quero. Eu me vejo tendo meu próprio consultório, não me vejo muito trabalhando no hospital pra sempre. Eu tô feliz. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, não se esqueça de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo qual especialidade você tem interesse e o que você acha de tudo isso. Um beijo, até o próximo vídeo.